Hello, my dear English friends. Essa é a nossa segunda aula. Nessa aula falaremos sobre artigos indefinidos. Eu sou o professor Ribeiro e você está no canal Inglês Amigo. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, já peço que você deixe seu like, curta e compartilhe. Deixe aqui embaixo seus comentários. E vem comigo. Vou compartilhar a tela para iniciarmos a nossa aula de hoje. Como foi falado, Class 2, aula 2, Indefinite Articles, artigos indefinidos. Primeiro enunciado de hoje. Os artigos indefinidos devem ser usados para algo de modo geral, sem especificar. Vamos explicar mais adiante. Em inglês, existem dois artigos, o a e o an. Eles são traduzidos como um e uma. Temos algumas frases de exemplo. This is a dog house, dando a ideia de um cachorro comum, de um cão comum. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, dog é um cachorro comum, dog. Por isso que nós utilizamos a aqui na frente. Traduzindo, seria este ou esta, nesse caso aqui, está se referindo a house. Esta é uma casa de cachorro, uma casinha de cachorro. Vamos ouvir o som original. This is a doghouse. Vamos para o segundo exemplo. That's a great river. Da mesma forma que no primeiro exemplo, nós utilizamos também um artigo indefinido para dar a ideia de um rio comum, não especificando que rio é. Podemos observar que tanto nesse exemplo anterior, como nesse exemplo agora, nós utilizamos o a na frente, tanto dessa palavra aqui, como dessa outra palavra, para dar ideia de som de consoante. Podemos observar aqui, são consoantes com som de consoante. Dog e great. Vamos ouvir o som original? That's a great river. Terceiro exemplo. Nesse caso aqui, nós podemos observar que estamos utilizando o A aqui. Mas aí você vai me perguntar, mas isso aqui não é uma vogal? Vogal E? Mas nesse caso, no inglês, esta palavra aqui, a pronúncia dela é you. É como se houvesse um Y na frente. O Y aqui na frente da palavra. Da ideia de you, não de you. A ideia de you. Ou seja, e como nós sabemos, o Y, na sua maioria das vezes, ele é consoante. Às vezes ele é vogal. Por isso que é utilizado o A, que não o N. Na nossa tradução ficaria There is a ewe near my house. Ou seja, há uma ovelha perto da minha casa. No som original, There is a ewe near my house. o outro exemplo, a mesma coisa. Podemos observar aqui que nós estamos utilizando o A. Aí você vai perguntar de novo, mas aqui não é a vogal E de novo? Sim, mas nesse caso aqui a pronúncia dessa palavra é European. European. European também, da mesma ideia do Y na frente. Tá? Vamos ouvir o som original. Mark is a European citizen. Traduzindo, Mark é um cidadão europeu.
O outro exemplo. I live in a one-story house. I live in a one-story house. Podemos observar também a mesma coisa. Você vai perguntar, mas o O não é vogal? Sim, mas ele também é como se tivesse um W na frente, porque a pronúncia não é on, é one, one. Porque no inglês tem som de U, se U seco é o W, one. Tanto que aquela personagem dos Flintstones, a esposa do Fred, o nome dela não é Vilma, como nós conhecemos no português. O original do inglês, o nome dela é Wilma, porque o W tem som de U. Então, por isso nós temos aqui, ó, I live in a one-story house. Traduzindo, eu moro numa casa de um único andar, ou de um pavimento. Vamos ver o som original? I live in a one-story house. O artigo indefinido an é usado antes de palavras iniciadas com som de vogal. Podemos observar agora através desses exemplos. Podemos observar que a palavra apple, essa vogal, a vogal A tem som de E. Ou seja, IE é um som de vogal. Por isso que colocamos o N aqui. An apple a day keeps the doctor away. Vamos ouvir o som original? An apple a day keeps the doctor away. De novo? An apple a day keeps the doctor away. Traduzindo, uma maçã por dia mantém o doutor afastado. Isso, na verdade, em inglês a gente chama de sayings, que na verdade isso é como no português o dito popular ou o ditado popular. Outro exemplo, I work out for an hour a day. I work out for an hour a day. Temos aqui o an na frente dessa palavra. Aí você pergunta, mas ele não começa com H? Só que esse H é mudo, é igual hora em português. Aqui também é hora, uma hora. An hour, você não fala hour, an hour, você vai pronunciar an hour. Por isso que é o som do O aqui, hour. Você esquece o som do H. Por isso que você utiliza o artigo indefinido na frente, an, não o A. Vamos ouvir o som original? I work out for an hour a day. Traduzindo, eu malho uma hora por dia. Workout é um phrasal verb que significa malhar. O artigo indefinido ou os artigos indefinidos e n são usados quando nos referimos a, esse é o outro enunciado, a profissões. Temos aqui, Mary is a good teacher. Traduzindo no português, Mary é uma boa professora. Ao contrário do inglês, em português a gente fala, eu sou professor, eu sou arquiteto, eu sou médico. No inglês, isso não é correto falar. No inglês, você tem que falar: eu sou um professor, eu sou um arquiteto, eu sou um médico. Ou seja, sempre você vai utilizar o artigo indefinido para você, quando você quer falar da tua profissão. Nesse caso, a tradução: Mary é uma boa professora. Ouvindo o som original. Mary is a good teacher. Temos aqui um outro exemplo. Nesse caso, estamos utilizando o an, porque temos aqui uma palavra iniciada com som de vogal. Na verdade, esse artigo você utiliza para a palavra que está mais ligada. Não é exatamente essa palavra aqui que vai designar
Ou seja, a palavra que é o núcleo da profissão, na verdade, ele vai ser de acordo com a palavra que está junto dele, e não do núcleo da locução nominal, nesse caso aqui. Vamos ouvir o som original? John is an aeronautical engineer. Ou seja, John é um engenheiro aeronáutico, traduzindo. Outro enunciado. O artigo indefinido e an são usados quando nos referimos a substantivos contáveis. Exemplo. Temos exemplo aqui do car. Sabemos que nós podemos contar. Se tivermos 10 carros, podemos e temos a capacidade de contar esses 10 carros. Se tiver 1000, temos a capacidade também de contar facilmente. Por isso que nós utilizamos aqui, ó, quando nos referimos a um. I have a new car, ou seja, eu tenho um novo carro. O som original. I have a new car. Outro exemplo. Temos diante do elephant o artigo indefinido and, porque aqui também, além de começar com som de vogal, e sabemos que elefante é um objeto ou uma coisa, nesse caso um animal, né, que pode ser contado, ou seja, é um substantivo contável. Traduzindo, Michelle viu um elefante no zoológico. Michelle saw an elephant in the zoo. Som original. Michelle saw an elephant in the zoo. Agora, partimos por um lado um pouco diferente. Em situações nas quais você não pode utilizar o e o an. Além de que ele também só pode ser usado para o singular, jamais para o plural. Para substantivos incontáveis. Temos aqui embaixo, nesse quadro abaixo, alguns exemplos de substantivos incontáveis. Vamos ouvir o som primeiro, depois a tradução. Tea, sugar, water, air, rice, love, fear, knowledge, beauty, anger, money, coffee, research, safety, evidence, advice, etc. Traduzindo. Tea é chá. Sugar, açúcar. Water, água. Air, ar. Rice, arroz. Love, amor. Fear, medo. Knowledge, conhecimento. Beauty, beleza. Anger, raiva. Money, dinheiro. Coffee, café. Research, pesquisa. Safety, segurança. Evidence, evidências. Advice, conselho. E etc. Na verdade, etc. é que tem mais substantivos incontáveis. Não é que etc. entre, não. Nos casos em que você vai usar substantivos incontáveis, você substitui o a e o and por some. Temos exemplo aqui. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Traduzindo, você gostaria de um café ou de um cafezinho? Você pode traduzir assim, porque se você for traduzir ao pé da letra, você traduziria assim: você gostaria de um pouco de café ou de algum café? Mas nós sabemos que a nossa tradução ela não precisa ser ao pé da letra, porque nós não falamos assim em português.
Você gostaria de algum café ou de um pouco de café? De um pouco, às vezes a gente até fala, né? Mas de algum café, não. Porque jamais em inglês você vai falar assim, would you like a coffee? Por quê? Porque ela é incontável, você não pode quantificar. Você poderia falar, você poderia contar o recipiente. Você poderia falar, would you like a cup of coffee? Ou seja, uma xícara de café? Ou would you like a glass of coffee? Um copo de café. Aí, nesse caso, você está contando o recipiente, você não está contando o elemento que está dentro dele, ou seja, o substantivo incontável. Nesse caso, é o café. Você não está contando o café. Vamos ouvir o som original? Would you like some coffee? Outro exemplo. I need some love. Em português você traduziria, eu preciso de um amor. Mas no inglês você falaria, eu preciso de um pouco de amor, ou de algum amor. Mas no bom português você pode traduzir, eu preciso de um amor. Som original, I need some love. fazendo um adendo ao exemplo anterior, essa palavra aqui, a pronúncia dela é coffee, porque tem muita gente que pronuncia cough, porque na verdade cough, ela escreve com C-O-U-G-H. C-O-U-G-H. Que dá o som de cough. Só que cough em inglês é tosse. Imagina se você pergunta assim, would you like some cough? Would you like some cough? Você gostaria de um pouco de tosse? Ficaria estranho. Por isso que a pronúncia correta é sempre importante. Como foi falado na aula anterior, ficaram alguns exercícios, algumas situações para serem corrigidas nesta aula. Como, por exemplo, essa situação aqui é o segundo grupo de palavras que não foi traduzido. Temos aqui. Vamos ouvir o som e depois a gente vai para a tradução. The pear. The pear, que é a pera. The hospital. The hospital, ou the hospital, é o hospital. The universe. The universe, que é o universo. E temos a The última palavra, uniform. mais uma vez. The uniform. The uniform, ou seja, o uniforme. Temos outra situação que iremos corrigir. Essa situação aqui que foi perguntado. Esse D aqui na frente, qual o motivo dele? O motivo dele porque North America é uma posição geográfica. Nesse caso aqui, ele utiliza o D diante de posições geográficas. Esse D aqui, já porque os Estados Unidos é um conjunto, ou seja, um conjunto de estados. Por isso que é utilizado diante de palavras, diante de países que têm nomes de conjunto, da ideia de conjunto. E esse caso aqui está especificando the largest country, ou seja, maior país, ou seja, não é qualquer país, está dando uma ideia específica. Por isso que está especificando aqui. Esse the aqui para especificar o country, ou seja, o país. Este é o final da nossa aula. Agradeço por você ter chegado até aqui. Peço mais uma vez que você deixe seu like, você compartilhe com aquele amigo que está precisando de aprender inglês. Nós sabemos que os cursos de inglês estão cada vez mais caros, estão no preço de uma faculdade. Nos vemos na próxima aula. Até lá. See ya. Peace.